denunciamos crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff construir uma ponte para o futuro. Um grande acordo nacional construído. Bom, boa noite a todas, a todos que nessa sexta-feira de frio, né, estão aqui para assistir a mais um dia, né, de debates proporcionado por esse curso que o IFCH está realizando. Agradeço o convite para estar aqui, né, também falando desse assunto, que é a resistência das mulheres ao golpe de 2016. Esse assunto, ele nos possibilita também fazer algumas retrospectivas, né, de pensar toda a crescente participação das mulheres na política, nesses anos recentes, e, ao mesmo tempo, algumas características específicas do processo que leva a presidenta Dilma Rousseff, né, a perder o seu mandato e os resultados, né, que decorrem daí especificamente para a população feminina. Então, como nós temos um tempo relativamente curto aqui de fala, eu organizei alguns tópicos, né, alguns temas que eu pretendo trabalhar aqui, trazer algumas informações, algumas questões para vocês e depois termos aí espaço para perguntas, para debate, enfim. Então, o primeiro ponto, né, eu pretendo falar do subtítulo, né, desse nosso curso, que é a onda conservadora, e pensar um pouco nessas características da onda conservadora, que não é um fenômeno somente brasileiro, né, ele é um fenômeno hoje global e muito forte, principalmente aqui na América Latina, né, mas que aqui no Brasil, principalmente, ele tem algumas características, né, algumas questões que saltam mais aos olhos de observadores, especialmente a partir das eleições de 2014. O outro ponto, então, que eu separei para conversar com vocês hoje é sobre a Primavera Feminista de 2015. Né? Então, todos esses movimentos de articulação das mulheres brasileiras que vão ocorrer um ano antes, né, do impeachment da presidenta Dilma. E também algumas características, né, daquilo que nós estamos chamando de golpe misógino. E aqui um esclarecimento inicial. Participando já de outras atividades, volta e meia vem a pergunta, tá, mas o golpe ele foi motivado pelo fato da Dilma ser mulher, né, quer dizer, tem alguma relação direta, né, da presidenta Dilma ser mulher e por isso, né, ela ter sofrido um processo de impeachment? Bem, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, porque pelas leituras que eu tenho feito, me parece que se essa não foi a motivação, né, do processo que levou ao impeachment, certamente está aí a questão que proporcionou toda uma série de discursos e de práticas discursivas que facilitaram, né, que tornaram mais viável a articulação do golpe de 2016. Trabalhar um pouquinho também, né, o que acontece nessa sequência, né? Ou seja, nós temos o golpe e logo após há uma série de medidas, né, ditas de ajuste fiscal, medidas de revisão do texto constitucional, dos direitos da população brasileira, que, ao meu ver, atingem primordialmente as mulheres. E como, então, o movimento feminista e as mulheres do país vão reagir, né? Vão buscar resistir e elaborar estratégias de resposta a essas questões todas. Bom, então, o primeiro elemento assim, que eu gostaria de conversar com vocês diz respeito a essa onda conservadora, né? Não teremos tempo, nesse momento, de trazer todos os elementos, né, que ela apresenta.
Mas essa onda, ela está diretamente ligada a uma resposta, né, no âmbito da política, e aí não só da política nacional, mas da política internacional, que toma valores viris, né, valores masculinos, de agressividade, de supostamente, né, líderes que tenham um caráter de proteção, de assumir uma postura bélica contra seus adversários, né, como um modelo político a ser seguido. Então, Nancy Fraser já observava isso desde as eleições de 2014 nos Estados Unidos, aliás, perdão, de 2004 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, é possível identificar, então, na postura do candidato Aécio Neves, essa articulação, né, de um discurso com um viés de política masculino, né, que procura se afirmar através de uma postura que alguns vão dizer que é arrojada, eu digo que é agressiva contra seus adversários e especialmente contra as adversárias. Fora isso, também vale lembrar que, ao longo de todo o processo eleitoral de 2014, nós tivemos uma emergência de discursos que vão conclamar os valores familiares. Então, boa parte de candidatos que conseguiram se eleger para o Congresso Nacional tinham em sua plataforma a defesa desses valores familiares, né, da chamada família tradicional brasileira. Então, esses dois elementos articulados, né, candidatos ao parlamento que assumem essa pauta dos valores familiares como uma questão central, né, da sua ação política, e esse discurso marcadamente masculino do Aécio Neves são já esses efeitos de uma articulação de uma onda conservadora que, na minha opinião, no Brasil acontece a partir de uma aliança entre uma direita liberal, representada aí pelo próprio Aécio Neves, pelo seu partido e outros, né, que se colocam dentro desse campo do liberalismo, e uma direita ultraconservadora, né, uma direita aí formada principalmente pelo que nós poderíamos chamar de políticos altamente identificados com uma plataforma cristã fundamentalista. No caso das eleições, esse discurso masculino de Aécio ele ainda é bastante marcado pela tentativa de vincular a sua imagem a esse DNA político do avô, né? Quer dizer, Aécio o tempo inteiro se apresenta como um herdeiro de Tancredo Neves, como alguém que está quase que predestinado a ocupar a presidência, uma vez que ele é neto, né, do Tancredo. E o interessante é a gente pensar que, claro, né, todo esse discurso de um DNA político, né, de candidato arrojado, ele acaba tendo que também lidar com uma outra faceta desse candidato, que a propaganda política, os seus aliados, principalmente os aliados das mídias, procuram esconder. E aí eu trago para vocês, por exemplo, um elemento. Né? Toda essa discussão sobre o DNA político esconde que a trajetória de Aécio ela está vinculada a essa política familiar, mas também a toda uma vivência do candidato distante da política. Como nós podemos ver se nós formos pesquisar em matérias, em jornais da década de 1980, né, vamos encontrar especialmente a presença, né, do Aécio Neves, como ele era conhecido à época, frequentando as colunas sociais. Né? Aí eu cito aqui o trabalho da Laura Viola Hubner, né, que fez o seu TCC aqui na História, e uma das matérias que ela vai encontrar lá nos anos 80 na revista Cláudia destaca aqui justamente, né, a questão, né, do Aécio causando frissons na noite, dançou muito e não quis falar de política. Então, aí nós vemos algumas contradições sobre essa ideia de que ele carrega o DNA político do avô na biografia do candidato, que acabaram, né, sendo maquiadas, né, sendo silenciadas ao longo do processo eleitoral.
E eu destacaria ainda um outro elemento interessante, e esse não teve muito como escamotear, porque ele acabou acontecendo ao vivo, né, ao longo dos debates, que diz respeito à agressividade do candidato cada vez que ele era questionado, e principalmente por candidatas mulheres. Então tem essa cena, né, que eu trouxe aqui para vocês, a fotografia, né, de um dos momentos mais marcantes, talvez, do primeiro turno, num embate, né, numa discussão entre Aécio Neves e a candidata do PSOL, Luciana Genro, né, o Aécio coloca o dedo em riste para a Luciana, e imediatamente a Luciana desbaixa esse dedo. Né, quer dizer, ele assume uma postura, né, daquele pai, né, ou daquele avô autoritário que está ali lidando não com uma adversária, né, não com uma pessoa ali que ele enxerga como alguém que está no seu mesmo nível, mas como alguém onde ele pode, então, exercer, né, essa autoridade masculina. Rapidamente, Luciana o coloca no seu lugar. Então, todos esses elementos que vão se desenrolando ao longo da campanha vão fazendo com que, principalmente no segundo turno, haja uma maior concentração de apoio de mulheres à candidatura de Dilma, especialmente de mulheres vinculadas a movimentos sociais e ao movimento feminista. Eu lembro aqui também para vocês, né, do escândalo que aconteceu ao longo da campanha, quando o jornalista Juca Kfouri trouxe à tona, né, a questão da denúncia que Aécio havia, então, cometido violência física, né, contra a sua, então, namorada em 2009, numa festa em um hotel no Rio de Janeiro. Esse fato contou com várias testemunhas oculares, tanto que Aécio Neves nunca processou, né, o Juca Kfouri por esta afirmação. Né, mas parece que o que aconteceu é que não houve uma queixa formal, né, por parte da sua então namorada, que, aliás, hoje é sua esposa. Casamento esse que aconteceu um pouco antes da eleição. Né. Então, vejam que há uma série de evidências aí, né, de uma certa atitude desse candidato, né, frente às mulheres, e isso ficou muito evidente ao longo da campanha eleitoral, inclusive, né, dele não conseguir se sentir muito à vontade quando mulheres o questionavam. Né. Tudo isso, né, nós temos que interpretar também essa onda conservadora a partir de uma proposição de que talvez ela seja, no caso do Brasil, uma reação ao que Flávia Biroli vai chamar de uma permeabilidade do Estado às demandas feministas. Com isso, eu não quero dizer que, ao longo dos governos de Lula e Dilma, tenha havido uma adesão desses governos às pautas do movimento feminista. Pelo contrário, assim, há uma distância importante entre aquelas pautas que vão sendo acumuladas ao longo da história recente do Brasil, pelas mulheres identificadas com o feminismo, especialmente se nós contarmos da redemocratização, né, até 2016. Há uma distância entre essas pautas e as políticas que efetivamente passam, né, a ser implementadas ao longo destes governos. No entanto, eu concordo com a análise que Flávia Biroli apresenta de falar nessa permeabilidade, ou seja, foram governos, né, onde foi possível dialogar, né, foi possível trazer pautas, trazer demandas e, mais do que isso, criar esses canais de diálogos permanentes de movimentos sociais com os governos, tanto de Lula quanto de Dilma. Basta nós lembrarmos aí das 4 conferências nacionais para as mulheres que aconteceram, né, de 2004 a 2016, né, as marchas das margaridas, né, a atuação nos Conselhos Nacional dos Direitos da Mulher e a própria ação, né, do Estado, por exemplo, com a criação da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, uma secretaria que teve status de ministério, orçamento, né, várias legislações e políticas de combate à violência,
Em especial, eu destaco aqui a Lei Maria da Penha, de 2006, e a Lei do Feminicídio, aprovada em 2015. Né? E esse permanente diálogo com os movimentos de mulheres, que era um diálogo tenso, porque, claro, que ele também encontrava senões a partir de uma aproximação que vai ocorrendo dos governos do PT com o chamado Centrão. Centrão esse que é comandado, então, por nada mais e nada menos que o Eduardo Cunha. Tá? Então, eu gosto de pensar um pouco nessa trajetória desses períodos dos governos petistas, no que se refere aos direitos das mulheres, como um governo em disputa, né? Um governo onde havia uma permeabilidade para essas demandas, né, dos movimentos, mas, ao mesmo tempo, há também essa relação, né, eu me atrevo aqui a dizer uma relação promíscua, né, com essa bancada do Centrão, onde essa representação de deputados vinculados a pautas extremamente conservadoras se torna, principalmente a partir de 2013, cada vez mais forte. Bem, podemos pensar, né, que essa primavera feminista que acontece, então, no Brasil em 2015, é talvez o auge desse crescimento do movimento feminista dessa década de 2010. Tá? Um crescimento que não acontece só no Brasil, né? Ele é um fenômeno global. Nós estamos vendo agora, esse ano, né, um movimento muito semelhante acontecer no Chile, né, na Argentina, nos 2, 3 últimos anos também. Né? Então, há aí uma importância, né, desse movimento feminista, tanto através de organizações, como Marcha Mundial de Mulheres, Marcha das Vadias, que são organizações que atuam em diversos países, quanto também através de um ativismo individual, né? Eu acho que as redes sociais têm mostrado isso, assim, a forma rápida como se articulam manifestações, campanhas que têm alcances incríveis, né? E a Primavera Feminista no Brasil, ela também está relacionada, nós podemos aí pensar uma espécie de resistência à articulação dessa onda conservadora. Talvez o movimento feminista e o movimento LGBT tenham sido os primeiros a se colocar nesse movimento de oposição à onda conservadora, né, que começa, nós podemos aí identificar a partir de 2013, já com a força que essas pautas vão ganhando no Congresso Nacional. Né? Então, o Congresso Nacional vai retirar projetos de lei que estavam desde o início dos anos 2000 lá, né, engavetados, como é o caso do projeto de lei Escola Sem Partido, do projeto de lei Estatuto do Nascituro, né, e vão ser encaminhados novos projetos de lei, como é o caso aqui do projeto de lei 5.069, de autoria do Eduardo Cunha, que pretendia dificultar o acesso das mulheres às políticas de saúde pública previstas para os casos de aborto permitido em lei. Então, ele apresenta esse projeto como uma forma de tentativa de anular uma portaria que o Ministério da Saúde havia aprovado em 2014 e que regulamentava, né, uma série de procedimentos para garantir que os serviços de saúde pública procedessem, né, a todas as medidas profiláticas e de atendimento às mulheres que tinham, então, essa possibilidade de interrupção da gravidez prevista em lei. Um outro ponto importante, né, que vai estar nas pautas da Primavera Feminista e também dos movimentos LGBT, que acredito, né, na próxima segunda-feira o meu colega Benito Schmidt vai trabalhar, diz respeito à discussão do Plano Nacional de Educação. É um plano que passou por inúmeras instâncias de debate e que, ao chegar ao Congresso Nacional, se depara com essa articulação da bancada conservadora, que tinha como intuito retirar qualquer menção a gênero e sexualidade do plano. Né? E, bom, ali naquele espaço, né,
foi possível fazer isso, né, se retirou esses termos do PNE e passa, então, a se fazer todo um debate também nos estados e nas câmaras municipais, como vocês bem devem se lembrar, né? Então, todos esses elementos, eles são sintomáticos dessa maior articulação, né, de grupos reacionários que buscam se valer, né, desses ataques a direitos conquistados pelas chamadas minorias políticas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como, então, as mulheres elas começam a se articular e a se manifestar publicamente, tanto em redes sociais quanto nas ruas, contra essas ações conservadoras, né? Então, o mês de novembro de 2015 foi um mês extremamente importante. O movimento feminista lança, então, a campanha Fora Cunha, né? Motivado não apenas pelas acusações de lavagem de dinheiro, né, e de corrupção que envolviam o então presidente da Câmara dos Deputados, mas também como uma forma de marcar oposição aos projetos de lei que ele propunha no sentido de retirada dos direitos das mulheres. Temos a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, também em novembro de 2015, né, um outro processo extremamente importante de participação democrática das mulheres negras, né? Eu acho que esse é um elemento interessante que vale ser resgatado. Nós temos aí, ao longo do processo dos governos Lula e Dilma, um crescimento, né, justamente de movimentos sociais vinculados a populações historicamente excluídas e vulneráveis na sociedade brasileira, né? E isso está, né, por um lado, vinculado à agência desses movimentos, né, e, por outro, a essa capacidade de articulação desses atores e atrizes para também estabelecer pautas, estabelecer proposições que pudessem ser alcançadas pelo Estado, né? Quer dizer, com todos os limites da nossa democracia representativa, eu penso que esses governos eles significaram um avanço importante de diálogo com essa sociedade civil organizada. Bem, mas aí, todo esse processo, toda essa primavera de mobilização se depara, né, com a abertura do processo de pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Em 2016, né, o Brasil começa, então, em parte, a assistir a esse espetáculo, né? Espetáculo entre aspas, e por que eu utilizo essa expressão? Porque os eventos que vão se suceder do início do ano de 2016 até o dia 17 de abril daquele ano, eles permitiram que nós tivéssemos contato, né, talvez, com essa faceta misógina, né, da política institucional brasileira, que, seja por uma crescente participação das mulheres no debate público, mesmo que não lá no Congresso, onde sempre fomos minoria, né? Ou pelo fato de termos uma mulher que chega à presidência da República pela primeira vez, de termos, né, como tivemos no último governo de Dilma, 15 mulheres nos ministérios, né? Todas essas situações talvez estivessem mascarando, né, o quanto a política institucional brasileira era misógina. Mas, claro que essa repulsa às mulheres na política, esse movimento de marcar o tempo todo que ali não é o lugar das mulheres, não acontecia apenas dentro dos espaços políticos institucionais. E o golpe ele foi um momento que se aproveita de toda uma cultura enraizada no Brasil que associa a separação entre público e privado e que coloca os homens, né, como exemplaridade de ação na vida pública e as mulheres restritas ao âmbito privado, né? Então o golpe ele vai se utilizar desse discurso bastante enraizado na sociedade brasileira para sinalizar que Dilma Rousseff era uma pessoa inapta para ocupar o cargo
para o qual ela foi eleita. Então, o tempo inteiro, tanto nos discursos de seus opositores, quanto da mídia que os respaldou e reforçou, acabava sendo destacada, né, essa incapacidade, né, essa incompetência de Dilma como gestora vinculada ao fato dela ser mulher, né? E aí nós temos aquela capa de abril de 2016 da Isto É, né, que eu trouxe aqui apenas para a gente lembrar, né, que destaca em sua manchete as explosões nervosas da presidente, né, a ideia de um descontrole emocional para governar. Então, nós podemos pensar aí, né, que o golpe ele foi misógino por dois aspectos, né? De um lado, nós temos uma direita liberal que, sabendo que a tal da conversa sobre as pedaladas fiscais não iria receber apoio suficiente, mesmo daquelas parcelas da população que eram contra os governos do PT, vai apostar, né, na denúncia de uma suposta falta de sustentação de Dilma para governar, né, e acusar pelo lado da incompetência, atribuindo, né, uma crise econômica e política diretamente à ação da presidenta, né? E aí a gente pode identificar muito bem esse discurso em setores do PMDB, né, e do PSDB. De outro, nós temos a direita fundamentalista cristã, que vai, então, assumir o discurso dos valores tradicionais e associar Dilma a tudo que é oposto a isso. Então, a Dilma é a mulher divorciada, né, ex-guerrilheira, defensora de ideias de esquerda, da chamada ideologia de gênero, né, e ela passa, então, a ser identificada como tudo aquilo que é preciso combater para restabelecer o equilíbrio social, né, e o lugar das mulheres na política. E aí nós temos, né, essa foto que eu acredito que representa muito bem essa união, né, da direita liberal e da direita fundamentalista cristã, assumindo conjuntamente, né, esse discurso misógino como elemento central para a concretização do golpe. Bem, não é à toa que um dia depois, no dia 18 de junho, a Veja, sempre ela, não sempre, né? Ela e, né, suas co-irmãs, lança essa matéria, que vocês devem aí se lembrar, teve uma repercussão importante, um perfil, como diz aqui, né, a quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o presidente, né, aparece pouco, né, vejam aqui toda a ideia, então, de qual é o lugar da mulher na política. É a mulher que aparece pouco, usa vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice, né? Então, ela é a bela, recatada e do lar. Isso foi algo tão escancarado que mesmo mulheres que não estão no campo ideológico da esquerda, né, e que talvez nunca tenham votado no PT ou em qualquer partido de esquerda, passaram a reagir e a publicar em seus perfis de Facebook, de outras redes sociais, suas fotos realizando as inúmeras atividades profissionais, né, das mais diversas, com a hashtag Bela Recatada e do Lar, né? Ou seja, houve aí uma tentativa de enquadramento, né, de um reenquadramento das mulheres na esfera privada, que imediatamente despertou reações em diversos grupos sociais. Mas é evidente, então, esse contraste, né, entre a mulher pública, que é, então, representada como uma mulher velha, fora dos padrões estéticos, divorciada, nervosa, mandona, e aquela mulher, então, que é a que se deseja, né, no espaço da política, a mulher que fica à sombra, o anjo do lar. E essas palavras estão na matéria do perfil, né, que fecha dizendo, então, que Marcela Temer é uma mulher de sorte. Bem, seguindo, então, eu passo já rapidamente, antes que o meu tempo se esgote,
para os direitos das mulheres ameaçados. E eu acho que existem questões que, embora não representem uma ameaça direta a direitos, elas são muito simbólicas. Tá? Então, aqui nós temos uma representação gráfica que foi montada pelo site G1, do ministério do Michel Temer. Né? Então, assim que ele assume o poder, tá? Ele monta o seu ministério, e aqui na primeira fila nós temos, né, o primeiro escalão, né? E aqui eles colocaram a Advocacia Geral da União, que não pertence exatamente ao primeiro escalão, né? Que é a única mulher presente. E vejam, não temos nenhum homem negro, nenhuma mulher negra, né? E apenas uma mulher, né, na Advocacia Geral da União. Né? Então, essa foto, né, esse retrato de um ministério composto só por homens, foi algo que circulou pelo mundo, né, e evidentemente suscitou várias questões. Assim que o impeachment foi aprovado, o Brasil perde várias posições no ranking da Organização das Nações Unidas, no que se refere à igualdade de gênero na política. Né? Então, não só porque o fato de ter uma mulher na presidência da República nos colocava melhor nesse ranking, como também pelo fato de que Michel Temer, né, monta um governo de homens brancos. O que, aliás, representa muito bem as forças políticas que o conduziram à presidência. Na sequência, né, dos seus primeiros atos de governo, eu destacaria para vocês uma questão que também atinge diretamente os direitos das mulheres. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ela não foi extinta, mas ela perde status de ministério, né? Ela passa a ser vinculada ao ministério, perde orçamento, e quem passa a ocupar essa secretaria é um cargo político vinculado ao PSB, né? E a chamada bancada cristã. Então, é uma mulher que certamente não tem uma trajetória identificada com as lutas dos movimentos de mulheres, que até então havia sido uma das marcas, né, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Bom, a ausência de mulheres no primeiro escalão, coisa que já foi aqui demonstrada, e a aproximação do Palácio do Planalto com setores ultraconservadores, que é uma questão que depois eu vou retomar. Mas eu trago aqui para vocês duas questões que também eu vou desenvolver na sequência e que tem a ver com as plataformas, né? A tal da ponte para o futuro que o Temer prometeu, que passa pela aceleração de políticas de, entre aspas, ajustes fiscais, tá? Bem como a redução dos investimentos em políticas sociais. E quando se fala em ajustes fiscais e em redução de políticas sociais, sabemos que são as mulheres as que serão primeiramente atingidas, as que primeiro sentirão, né, o efeito destas prerrogativas. Então, com relação ao tópico anterior que eu havia colocado, né, dessa aproximação do governo de Michel Temer com setores conservadores, eu me lembrei de trazer para vocês a matéria que fala de um encontro, né, bastante interessante que ocorreu em julho entre o presidente Michel Temer e os representantes do Conselho de Pastores do Brasil. Né, e o Temer, então, se comprometeu, né, a analisar, né, os pleitos desses pastores, né, o combate à chamada ideologia de gênero e a defesa da família tradicional. Interessante que, ao mesmo tempo, foram acontecendo outros encontros, no mínimo inusitados, né, como aquele do ministro da Educação com representantes de um movimento chamado Revoltados Online, que à época tinha como uma das suas principais lideranças o ex-ator, acho que é ex-ator já a essa altura, né, Alexandre Frota, para discutir as políticas de educação para o Brasil. Bem, assim estamos, não é? Na sequência
Vocês lembram, né, o ano de 2016, né, tramita de forma acelerada, né, aquela PEC do congelamento dos investimentos públicos, né, que foi aprovada já no final do ano e que se transforma, então, na Emenda Constitucional 95, né, várias falas que me antecederam aqui no curso já ressaltaram, né, todos os efeitos que essa emenda constitucional traz para diversas áreas, né, mas principalmente falando aqui do âmbito da saúde e da educação, onde nós temos mulheres como principais trabalhadoras e também usuárias, né, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da educação básica, bem, né, vejam o efeito que isso tem para a vida das mulheres. A reforma trabalhista, né, que é uma reforma que tende a precarizar todas as relações para trabalhadores e trabalhadoras, mas que atinge mais as mulheres. E por que isso? Porque com a aprovação de que qualquer atividade possa ser terceirizada e com a chamada flexibilização, nós vemos que as mais atingidas são as pessoas que já estão em uma situação mais vulnerável no mercado de trabalho. E, neste caso, são as mulheres, né? Estudos do DIEESE, dados do IBGE, mostram que, historicamente, as mulheres ainda são maioria nos chamados empregos mais precários, empregos terceirizados, né? Empregos com vínculos mais frágeis. Então, a legalização dessa situação e a possibilidade de estender a terceirização para todas as atividades certamente atinge mais as mulheres, né? Sem falar também em toda a questão de vincular, né, a possibilidade de atuação de mulheres gestantes ou lactantes em trabalhos de alta periculosidade aos chamados atestados médicos, né? Então, isso deixa de ser proibido na lei e passa, então, a ser possível que um médico ateste ou não se aquela mulher tem condições de exercer esse trabalho. Após a discussão da reforma trabalhista, houve, né, uma declaração, um comprometimento do governo de dizer que isso seria revisto, que seriam feitas algumas cláusulas, né, no sentido de limitar e de regulamentar melhor como isso funcionaria. Mas o fato é que há aí também uma fragilização de uma questão da lei que era importante. O desmonte de políticas públicas de combate à violência de gênero, que vinham sendo efetuadas no governo Dilma e que mesmo assim já eram insuficientes, mesmo assim não davam conta, né, dos desafios que o Brasil tem. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Nós temos taxas de feminicídio altíssimas. E de 2016 para cá, todas as políticas de combate à violência contra as mulheres vêm sofrendo cortes. O mais recente foi semana passada, né? Não sei se vocês acompanharam, mas na lista de atividades que foram apontadas para sofrer cortes a fim de custear o subsídio do diesel, está lá políticas de combate à violência contra mulheres. E, por fim, a reforma da Previdência, que ainda, né, não foi aprovada, esperamos que não seja, né, e que traz uma série de prejuízos para as mulheres, principalmente porque as propostas de reforma, elas deixam de reconhecer toda a sobrecarga de trabalho que nós mulheres ainda temos na nossa sociedade, devido a uma divisão desigual que existe em relação ao trabalho doméstico. Então, ao aumentar tanto a exigência de anos de contribuição quanto de idade mínima para aposentadoria e procurar equiparar mais, né, essas questões em relação à aposentadoria do homem e da mulher, né, deixa-se de reconhecer o quanto essa carga de trabalho acumulado ela ainda é muito mais pesada para as mulheres. Então, o IBGE demonstrou na sua última pesquisa a domicílios,
que as mulheres elas trabalham, em média, 10 horas a mais do que os homens por semana nos domicílios. Tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns dos resultados mais imediatos que nós já podemos constatar, né, com todo esse processo de precarização do trabalho, dos ajustes fiscais e da diminuição dos investimentos em políticas sociais que temos assistido aí desde 2016. O primeiro dado, né, e todos eles são referentes à pesquisa de emprego e desemprego que era realizada já há quase 3 décadas em parceria entre DIEESE e Fundação de Economia e Estatística aqui no Rio Grande do Sul. Pesquisa essa que, infelizmente, não vai mais acontecer porque o governador Sartori, né, que também não tem investido minimamente no sentido de conservar, né, a produção de conhecimento no nosso estado, pelo contrário, né, tem desmontado o que já existe, o governo Sartori cancelou esse convênio, mas essa pesquisa ela permitia um acompanhamento do movimento do mercado de trabalho, da inserção da população feminina no mercado de trabalho e que era extremamente importante no sentido de pensar a partir desses dados em políticas públicas, né? Então, a pesquisa que traz dados do ano de 2017, que foi publicada em março deste ano, traz as seguintes informações. Pela primeira vez, né, pela primeira vez em mais de uma década, as mulheres voltaram a ser maioria entre os desempregados. Então, essa movimentação das mulheres no total de desempregados, ela vinha caindo, né? As mulheres elas estavam conseguindo deixar de ser a maioria da população entre aqueles que procuram emprego. E pela primeira vez, então, elas voltam, em 2017, a ocupar, né, a maior parte da parcela, né, da população de desempregados. Esse crescimento do desemprego, ele atinge primordialmente mulheres que são as principais responsáveis pelo sustento da família, né? Ou, muitas vezes, a única responsável. E o único setor econômico que demonstrou um aumento da taxa de emprego para as mulheres no ano de 2017 foi o emprego doméstico. Então, como é que nós podemos ler esses dados? Há toda uma crise econômica, há um processo de precarização das relações de trabalho em curso e as primeiras, né, a sofrer com o aumento desse desemprego são as mulheres e muitas, então, dessas mulheres desempregadas se deslocam de atividades onde prepondera o emprego formal, o emprego com carteira assinada e se deslocam, então, para o emprego doméstico. Vejam que o emprego doméstico, então, apresentou, né, um aumento da ocupação feminina, né, sendo que o crescimento maior mesmo foi entre as diaristas e não entre as empregadas que são chamadas de mensalistas e que, pela lei, né, das empregadas domésticas, que agora com a flexibilização também é colocada em xeque, né, mas que pelo menos obriga a que tenha vínculos empregatícios mais formais. Tá? Bem, chegamos então ao ponto final, mobilizações e resistências, né? É importante que se diga que talvez fruto de toda essa organização das mulheres na participação política, que culmina na Primavera Feminista de 2015, mas que é uma mobilização que nós podemos detectar presente ao longo do processo, né, dessa nova república, já da redemocratização. Então, as mulheres elas apresentam um grande potencial de organização e de denúncia, né, a todos esses processos. No 8 de março de 2017, houve mobilizações em muitas cidades do Brasil, nas principais capitais, e que tiveram, então, como um dos principais motes o combate à violência contra as mulheres, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? Aqui eu trago uma foto da mobilização que ocorreu em Porto Alegre, né, em 2017. Podemos talvez pensar que um dos elementos de sucesso da greve que vai acontecer no mês seguinte,
em abril de 2017, uma grande greve geral, se deve, em boa medida, a esse 8 de março. Quer dizer, já há aí um acúmulo de forças, um acúmulo de organização, porque esse 8 de março, ele articulou de forma muito concreta mulheres do campo, mulheres da cidade, do movimento feminista, das centrais sindicais, né, do movimento de mulheres negras, da juventude, né, do movimento de mulheres vinculadas a LGBTs. Então, há aí uma pré-mobilização que acontece nesse 8 de março e que, com certeza, já prepara um terreno para essa grande greve geral de abril de 2017. Né? Nós vemos aqui uma fotografia de uma manifestante em Brasília, em uma das tantas barricadas que aconteceu naquele momento, né? E que marcaram talvez como um ponto de inflexão, o debate sobre a reforma da Previdência. Se em boa medida essa reforma ainda não foi aprovada, se deve a essas mobilizações, a essas resistências das ruas que os diversos movimentos sociais no Brasil têm feito e onde as mulheres têm exercido um grande protagonismo, né, com essa forte presença nas greves, nas ruas e nas denúncias ao golpe, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Esse protagonismo das mulheres dos movimentos feministas também tem se debruçado em resistir a projetos de lei de caráter conservador, como eu já coloquei ao longo da minha fala, né? Há uma oposição às políticas de retiradas de direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e a todas essas políticas de austeridade econômica, né, que colocam em xeque a sobrevivência. Né? Vocês viram que, pela primeira vez no Brasil, nós temos índices de aumento da mortalidade infantil. Né? Então, os efeitos dessas políticas de austeridade econômica, eles são sentidos de forma muito rápida, principalmente entre a população mais vulnerável, né, que é a população que vive, né, ainda, né, numa condição de necessidade de assistência do Estado, de políticas como Bolsa Família, né, e que vem sendo aí gradativamente desagregadas. Né. A defesa dos direitos das mulheres e da população LGBTQ, ela tem aumentado nesse período, né? Nós vemos aí importantes movimentos, mas é muito preocupante também observar o aumento dos dados de violência contra essas populações, né? Certamente isso está vinculado a esse fortalecimento de um discurso misógino, né, que, inclusive, muitos políticos puderam proferir em seus momentos de fama lá no microfone em abril de 2017. E também um outro aspecto, principalmente através de políticas que têm sido tomadas, de acionar a Força Nacional, intervenção militar que está acontecendo no Rio de Janeiro, percebemos que é do movimento feminista que surge uma voz importante na denúncia dessa violência estatal. Né? E aí eu resgato aqui principalmente a importância das feministas negras, né? Porque são as mulheres negras desse país que, infelizmente, têm assistido, né, e continuam agora a assistir um aumento, né, da violência contra os seus filhos. Né? Então, para finalizar esse pequeno apanhado, eu digo para vocês que essas mobilizações, elas se dão também de forma reativa, né, em relação a essa onda conservadora que vem colocando nas mulheres o seu principal alvo. E isso tem sido sentido nas perseguições a ativistas, a lideranças de movimentos sociais, né, e também a intelectuais. Né? Nós temos aí vivenciado situações de perseguição a professoras, a escritoras, a jornalistas que têm ousado se manifestar neste contexto. Portanto, vivemos em um momento muito difícil, né, com esse aumento de discursos que, inclusive, fazem alusão a práticas de violência e de perseguição às mulheres, e especialmente mulheres feministas ou mulheres identificadas com as causas LGBT. Talvez o caso mais dramático
de imposição ao silêncio que temos assistido nos últimos tempos seja o assassinato de Marielle Franco. Então, é com ela que eu quero encerrar a minha fala por aqui e deixar esse poema, que foi um dos poemas que procura trazer uma homenagem para Marielle, uma mulher que representa tantas dessas lutas, tantas dessas bandeiras que ainda hoje, né, estão por aí tremulando e certamente não vão deixar de ir para as ruas, né? Até mesmo porque, como diz aqui o poema, ainda que anunciem sua morte, que a comemorem, essa mulher ninguém poderá parar. Muito obrigada.